Olá a todos que nos acompanham em nosso canal e bem-vindos àqueles que estão vendo o vídeo pela primeira vez. Quando falamos de maçonaria, em nosso último vídeo, nós falamos sobre como passar de profano a maçom. Hoje nós falaremos um pouco sobre a circulação em loja. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir àqueles que já nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem, façam sua inscrição, deixem ali um likezinho, um comentário. E aqueles que estão vendo pela primeira vez, se achar conveniente, também nos ajude fazendo sua inscrição, deixando um like, um comentário. Nós ficaríamos muito gratos se assim nos ajudassem a dar continuidade ao canal. Bom, na maçonaria existem vários modelos de circulação. Isto porque a circulação ela varia de acordo com o rito em que a loja obedece. Em outras palavras, querendo dizer que cada loja faz a circulação de acordo com o seu rito, de acordo com o seu ritual. Mas nós iremos aqui tratar um pouco desse assunto falando sobre os tipos de circulação que existe. Existe, portanto, a circulação em esquadria. Circulação esta que respeita a linha entre o trono da sabedoria e o altar e se orienta pelo pavimento mosaico recuado. Também existe a circulação em sentido anti-horário, a circulação que é chamada de sinistrocêntrica. E esse tipo de circulação é raro de se ver. Em seguida, vem a circulação em sentido horário. O sentido horário é o mais comum, que se faz esse sentido horário no Ocidente e anti-horário no Oriente. Também a circulação apenas em sentido horário, conhecida como a dextrocêntrica. Esse tipo de circulação é aquela circulação adotada pelo rito escocês antigo e aceito, que é o rito mais popular no Brasil, por ser aplicado na maioria das lojas brasileiras. O que devemos entender sobre circulação é que cada tipo de circulação maçônica tem as suas explicações e motivos para serem aplicadas. O que entendemos é que pela supremacia do ritual escocês antigo e aceito no Brasil e pela quantidade de material existente sobre esse ritual e publicado sobre esse assunto, vamos focar as nossas palavras na circulação do ritual escocês antigo e aceito. O nosso objetivo aqui é não complicar, mas sim facilitar a compreensão, na verdade, a compreensão sobre o modo de girar em sentido horário em volta de um altar. Que não foi estabelecido recente. Este modo de circulação é sim praticado muito antes, lá pelos egípcios, que os egípcios eles valorizavam o lado esquerdo. Os egípcios consideravam o lado esquerdo como um lado espiritual. E o direito como um lado desfavorável. Aliás, o lado esquerdo como um lado desfavorável e o direito como um lado favorável. Isto porque consideravam o braço direito o lado que mais favorecia. Dito isso, podemos afirmar que o dito popular
que tem dito popular que fala assim, ó, abre aspas, fulano de tal é meu braço direito. É por isso que tem esse dito, fecha aspas. E seguindo esse entendimento, os gregos também faziam a circulação em torno dos altares gregos, sempre de uma forma em que o lado direito ficasse mais próximo do altar. Já no caso dos romanos, que adotavam o mesmo modo de circulação, chamava esse tipo de circulação de destrovorsum, por relacionar a mesma ao aparente movimento do Sol em torno da Terra. Ou seja, eles relacionavam o movimento do Sol em torno da Terra para esse tipo de movimento, de forma que tal movimento é considerado movimento do Sol, que gira no sentido anti-horário. E em torno da Terra chamado de rotação, o que vem a gerar a percepção para seus habitantes de que o Sol é que está movendo no sentido horário. Também devemos entender que existe diferentes épocas e diferentes povos que adotam o Sol como referência. Também eles adotavam a circulação em sentido horário. Isto eles faziam em altares, fogueiras, totens, sacrifícios como o eixo deles ali para sacrificar alguma coisa. Os povos antigos agiam desta forma. E sempre deve estar, ou sempre foi uma prática, esta prática sempre foi de forma universal, e que se interpretarmos, levarmos para o tempo maçônico como um microcosmos da Terra, é fácil compreender a sua adoção desse tipo de circulação adotada pelo ritual escocês antigo aceito e em outros ritos. O mais importante para nós todos é que antes de se questionar como devemos circular em loja, temos que nos atentar bem aos termos usados pelos próprios rituais. Devemos observar que o movimento do ponteiro do relógio ele é sinistrossum, ou seja, ele vai da esquerda para a direita. E o sentido inverso é dextrossum, que se realiza da direita para a esquerda. Quando falamos de destrocêntrico ou destroço, devemos esclarecer que é o sentido que se faz tanto constantemente à direita, voltada para o interior, e à esquerda para o exterior do círculo. E o sinistrocêntrico, quando a nossa esquerda ficar voltada para o interior do círculo e a direita para o exterior. De modo que, em geral, a direita é considerada benéfica e a esquerda considerada maléfica nas figurações estáticas, nas figurações antigas. E também este modo, esse sentimento de ser benéfico ou maléfico é aplicado pelos romanos, que consideravam que a esquerda é desfavorável e de mau agouro. Os romanos consideravam a esquerda como totalmente desfavorável e que tinha mau agouro. Portanto, com efeito de tudo isso, as circulações sinistrocêntricas estão ligadas, na maioria das vezes, a operações nefastas. Um grande cidadão chamado René Guénon, ao classificar os movimentos,
Ele chamava esses movimentos de polar e solar. Isso, nos seus primórdios, lá no início da maçonaria, a maçonaria, nos seus primórdios lá, a maçonaria operativa, ela adotava a circulação polar ou sinistrógira, que diz respeito no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isto porque o trono de Salomão era colocado no Ocidente e não no Oriente, a fim de permitir que seu ocupante contemplasse o sol ao nascer. Ocorre que atualmente é diferente. A maçonaria especulativa, ela adota nos seus rituais a circulação solar, que tem o sentido dos ponteiros do relógio. Também se fala que é do sentido sânscrito, o sentido destrocêntrico, que se chamava Pradakshina, e que isto é um uso particularmente tradicional lá nos hindus e tibetanos, enquanto que os sentidos sinistrocêntrico encontra-se lá nos países islâmicos, por ser de tradição deles. O que é importante se saber é que o sentido das circulações correspondem igualmente à direção da escrita nas línguas sagradas dos respectivos povos, de forma que a rotação real do sistema solar, que ocorre no sentido anti-horário do oeste para o leste, assim o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo, portanto, de referência de posição há vários anos, há muitos anos atrás. E por consequência disto, como a loja representa o universo e os oficiais da loja, os planetas, parece lógico fazer com que estes circulem no sentido real. De qualquer modo, cada loja vai dar sentido à circulação adotada em seu ritual, por ser admissível que se faça indiferente, por ser inadmissível que se faça indiferente, ou seja, que se faça diferente do que está ali no seu ritual, ou seja, num sentido ou no outro. É por isso que no ritual escocês antigo e aceito se adota o sentido horário, não sendo necessário que o venerável diga que seja feito com formalidade. O mestre de cerimônia deve entender que este modo de circulação é formal e segue na seguinte ordem: venerável mestre, depois primeiro e segundo vigilantes, depois orador, após secretário, cobridores internos e externos, mestres do Oriente, mestres das colunas, seguindo primeiramente a do sul e depois a do norte, companheiros e por último os aprendizes. Ou seja, segue a marcha diária do sol. O obreiro, ao transitar no ocidente, de uma para outra coluna, o faz no sentido horário, isto é, girando na mesma direção que fazem os ponteiros do relógio. Como no ritual escocês antigo e aceito originalmente,
o painel da loja fica no centro, no ocidente. O mesmo é tido também como referência para a circulação. O que observamos é que a importância do lado esquerdo para os maçons tem a mesma importância que o do direito. Isto porque seguem apenas regras para diferenciarem ou marcarem ações da liturgia e da ritualística maçônica. No entanto, já que isso significa em linhas gerais o mesmo que acompanhar a marcha da luz, prática muito comum ao iniciado, que ao iniciar sai das trevas do Ocidente e vai buscar a luz no Oriente. De forma que, em sendo a maçonaria uma obra de luz que busca o conhecimento, seria o oposto de se considerar e evitar por simbolizar o oposto do conhecimento ou o oposto das trevas da ignorância. Portanto, o que devemos entender da importância da circulação na loja, e para que possamos finalizar aqui nosso bate-papo, eu digo que nunca podemos esquecer de dizer que a luz para a maçonaria é o sinônimo do esclarecimento. E que esta luz, ela tem e serve como objetivo de combater as superstições, não deixando o homem supersticioso com as coisas, de forma a lhe dar o prazer de fazer com que este homem não venha a regredir. Isto é, esta luz, ela vai inverter, não deixando que o caminho da evolução possa ser trilhado, ou seja, que o homem que regride, isto é, a luz ela vai inverter o caminho contrário da evolução. De forma que o maçom tem que ter este entendimento para que possa dar, dentro de uma loja, o conhecimento quando mestre, aos companheiros e aos aprendizes. Quando companheiro, aos aprendizes. E os aprendizes procurarem a sua coluna para que seja bem orientado sobre este tema. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometendo em breve lançar outro vídeo falando de outro tema dentro da maçonaria. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.